Bom, o que eu me lembro é que, eu já vou falar para vocês, o uniforme eu sempre adorei. Desde que eu comecei a morar no Belém em 71, né? Porque eu vim com 13 anos, né? E eu sempre vi as meninas passarem, né, com o uniforme do INSA, e como meu pai era comerciante, a madre era, como é que eu vou dizer para vocês, era a diretora, né, a madre superiora, que meu pai tinha amizade, e foi também pelo fato da minha prima ter estudado que eu comecei a estudar no INSA, né, naquela época. Eu fiquei muito nervosa e ao mesmo tempo aquilo que eu esperava tanto estava acontecendo, né? Eu gostava muito das irmãs, né? As aulas também eram... Porque eu vim de um colégio estadual, né? Então era completamente diferente, né? Porque isso, era mais rígido, era uma disciplina mais rígida, né? Mas eu fui me adaptando com o tempo, né? Porque eu fiquei praticamente um ano. A Madre Maria Rita, inclusive conhecida do meu pai, né? Foi através dela que eu vim estudar também aqui no colégio. Eu gostava muito do uniforme da escola, né? Até porque era um uniforme, a camiseta era branca, né? Com o logotipo INSA, e também o agasalho com o INSA, na época, parecido com o atual. Eu sempre gostei do uniforme. Antes de vir estudar, né, aqui no colégio, eu via as alunas, né, e eu achava muito bonito o uniforme. Mas aí depois, quando eu comecei a estudar, o meu primeiro dia aqui no colégio foi assim, eu estava nervosa, né, por não conhecer ninguém, porque eu estava vindo de uma escola estadual, mas eu fui muito bem recebida, né, pelas alunas e até pelas irmãs, e também pela madre, né, porque foi através dela que eu entrei no colégio. E também eu gostaria de acrescentar que em 1972, o ano que eu entrei, era o primeiro ano também dos alunos, dos meninos, porque até então era só escola aliás, colégio de meninas. E esse meu primeiro ano foi que os meninos entraram, mas não era sala mista, né? Era sala de meninas e sala de meninos. Que eu me lembro, eu entrei na 7ª série. Na época era ginásio. A gente só tinha assim contato na hora do recreio, mas nós nem conversávamos, porque sempre ficava aquela turminha de meninos e turminhas de meninas, porque estava iniciando, né? E naquela época era totalmente diferente. Ao contrário, né, que eu sempre estudei em colégio estadual, era sala mista. Olha, eu gostava muito da hora do intervalo, de fazer amizade, porque veja bem, na sala obviamente não poderia conversar, né? Então a gente tinha mais, era tempo na hora da entrada e na hora do intervalo. Eu, como sempre fui uma pessoa que fala muito, então eu gostava muito de falar com as meninas, né? Porque não tinha... obviamente na sala de aula, que era bem enérgica, a gente não podia nem conversar, e na hora do intervalo tinha essa oportunidade. Eu morava na Vila Formosa, viemos morar aqui no Belém, inclusive na casa que era da minha avó. Para mim era tudo novo, né? Inclusive ainda passava na Rua Belém o trilho do bonde, né? Na época ainda tinha, depois de alguns anos que eles tiraram, né? Eu me lembro muito bem do Café Lourenço, aquele cheirinho de café praticamente o dia inteiro, não era só pelas manhãs, né? Mas o dia inteiro aquele cheiro do café. O pessoal era bem unido, porque como a Rua Belém é mista, né? Entre comércio e residência, nós tínhamos amizade com todo mundo, né? Se saía de manhã, meu pai, por exemplo, pedia para mim, você vai até o banco
para trocar dinheiro, para colocar no caixa, nossa, eu demorava 2 horas porque eu saía e ficava conversando com todos os comerciantes, né? Olha, a única coisa que eu me lembro bem foi da Cristal Prado, na Celso Garcia. Era uma empresa muito grande também, muitos funcionários, né, que inclusive hoje já foi vendida há algum tempo e foi demolida para fazer um prédio, né? Mas a Matarazzo também é uma empresa. Inclusive, antes de mais nada, eu gostaria de acrescentar que o Belém, na realidade, era mais assim um bairro dormitório, porque tinha muitas empresas, né, no bairro do Belém. E então o pessoal vinha de outros bairros, muitas lojas também vinham de outros bairros para trabalhar no Belém. Né? O ponto final do ônibus era atrás do Largo, que era o Pinheiros. Hoje, infelizmente, essas empresas fecharam, né? Cada bairro tem as suas lojas, seus shoppings, hoje em dia, né? E era também só casas que nem garagem tinha, porque o pessoal naquela época nem tinha carro. Hoje em dia existe aquelas casas que na beira, né, da calçada, né, as suas salas, seus quartos, ainda tem algumas casas assim, né, mas hoje é mais prédio, né, que está no Belém. Bom, o colégio, a única coisa que eu tenho que falar, que eu estudei pouco tempo, mas nesse pouco tempo, para mim, alimentou uma coisa lá dentro, quando eu vi aquelas meninas passando e eu estudando podendo estudar nesse colégio. Entendeu? Isso daí foi para mim uma satisfação que eu não tenho nem como... Foi uma realização, né? Quanto ao colégio, sim, o colégio era rigoroso, tá? Em disciplina, né? E aí é que está, eu como vim de uma escola estadual, né? Eu não aguentei, sinceramente, mas é que eu fiquei doente. Por isso que eu tive que me afastar. E aí quando meu pai pediu para eu optar, para eu voltar, eu falei, não pai, eu vou tentar no Amadeu Amaral, né? Foi isso daí, mas em relação ao colégio eu não posso falar absolutamente nada de mal. Mas sim coisas que foi um sonho, eu entrei, gostei, né? Se eu tivesse ficado, na realidade, o ano inteiro e ter passado para a 8ª série, que na época eu falava 8ª série, eu acho que eu teria completado todo o meu ciclo escolar aqui. Olha, a única mensagem que eu poderia deixar no colégio, que me acolheu com carinho, sabe, que eu fui recebida muito bem, é que ele continue, né, com os mesmos objetivos, formar pessoas, seres humanos, com toda a dedicação que sempre nesses 100 anos ele dedicou para esses alunos, futuros profissionais, né? E que esses futuros profissionais sejam pessoas grandiosas nesse Brasil afora.